Nós vamos hoje falar com vocês, né, sobre um trabalho recente que nós temos apresentado. Esse trabalho é um trabalho que eu fiz em parceria com o colega Abbas Moameni, lá do Canadá, quando eu tive a oportunidade de, em 2018, passar 2 semanas lá trabalhando com o Abbas, né? A classe de problemas que a gente considera nesse trabalho são duas. Nós temos o problema 1, que é a condição escalar, em que nós temos aqui uma equação elíptica, né, e do lado direito, módulo de u elevado a t menos 2u. Eu chamo a atenção a vocês que o domínio é um cilindro, né, é o Rm cartesiano dr. As condições sobre t, p e q são os seguintes, olha, nós temos que t, aqui no finalzinho do slide, ele mora entre 2 e 2 estrela m mais 1, onde 2 estrela m mais 1 é exatamente o expoente crítico, tá, no Rm mais 1, aqui. E nós temos o P e Q, né, como sendo pontos que estão entre 2, m em 2 até mais infinito, e nós temos que o par P e Q verifica a condição 1 sobre P mais 1 sobre Q maior do que 1 menos 2 m mais 1. Essas condições sobre T, P e Q caracterizam o fato de que, nesses tipos de problema, nós podemos trabalhar com o caso em que a potência P é uma potência supercrítica e os expoentes P e Q, eles, enquanto ponto, eles estão acima da hipérbole crítica. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês algumas situações que eu desenhei. Então, nós vamos trabalhar no Rn, que é o Rn maiúsculo, é o Rn cartesiano Rm, n maior ou igual que 2, n maior do que 1. O 2 estrela n é o expoente crítico de Sobolev, 2 estrela m mais 1 é esse número aqui. O T, ele mora entre 2 estrela, entre 2 e 2 estrela m mais 1, portanto, o T, ele pode tanto vir antes do 2 estrela, que é o expoente crítico de Sobolev, como pode vir depois. Então, nós temos aqui uma região de supercriticalidade que nós podemos trabalhar nesse caso aqui, né? Então, que é essa regiãozinha aqui, que é a região de supercriticalidade. Com relação a potências P e Q, eu tentei desenhar aqui, nós temos que P e Q, né, moram de 2 até mais infinito, 1 sobre P mais 1 sobre Q é maior do que 1, só 1 menos 2m mais 1. Então, aqui eu lembro para vocês a ideia da hipérbole crítica, que é essa hipérbole que está em negrito. Abaixo da hipérbole crítica, que está em verde, é a região que a gente chama de subcrítico com relação à hipérbole crítica. E a região que está acima, em vermelho, é a região supercrítica. Essa hipérbole em azul é essencialmente a que eu e o Abbas está introduzindo e que abaixo dela o nosso método se aplica. Então, nós temos uma região aqui em vermelho entre a hipérbola azul e a preta que o nosso método se aplica, e essa região em vermelho que está entre a hipérbola preta e azul é uma região de supercriticalidade com relação ao sistema hamiltoniano. Aqui a gente faz um desenhozinho que é para vocês entenderem, né, a região ou o cilindro que a gente está trabalhando, né? Então, é um cilindro ilimitado, em que ele tem o eixo de simetria principal dele aqui, né, na direção do Rm, e nessa direção do Rn nós temos uma bola centrada no zero e de raio R, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, nós gostaríamos primeiro de fazer uma pequena história, recordando os fatos mais conhecidos com relação a esses problemas. Quando você tem aqui o problema com a potência D aqui, né? P aqui,
em um domínio limitado, com condição de Neumann, e T está entre 2 e 2 estrelas, que é o expoente crítico de Sobolev, a gente sabe que aqui, né, a geometria do passo da montanha trabalha muito bem, e uma coisa fundamental aqui para que a coisa funcione é o fato de você ter imersões compactas, né, do espaço de Sobolev H1 no espaço de Lebesgue LT. Agora, quando você tem, né, que a potência T ela começa a ficar maior ou igual do que 2 estrelas, a história muda completamente, porque nesse caso você perde a compacidade. E em geral você tem que se fazer valer de algum tipo de geometria, né, sobre o domínio para que você possa aplicar métodos variacionais. E aí, então, nesse sentido, nós temos vários trabalhos. Nós temos o trabalho do Bonnet, Norris e Webb, que trabalharam com essa questão de supercriticalidade, e aqui eles usam métodos topológicos para resolver problemas com crescimento supercríticos em bolas. Nós também temos o Gross e Norris também, que faz um pouco também de método variacional, né, sobre um determinado conjunto convexo bem específico envolvendo a bola. Nós temos o coautor desse trabalho, o Abbas com o Salimini, que também estudaram, né, problemas supercríticos com côncavo convexo. Em geral, côncavo convexo, você tem a parte sublinear, né, que em geral é uma potência Q entre 1 e 2, e tem a parte convexa, que é a parte subcrítica, ou em alguns trabalhos até crítica. Nesse trabalho aqui, o Abbas ele trabalha com a potência P sendo supercrítica e ele aplica métodos variacionais. A gente sabe que no famoso trabalho lá do Ambrosetti, Brezist e Erame, é possível fazer côncavo convexo para P sem restrições sobre o P, mas ele usa o método de subsupersolução. No artigo 5, Ramos e Tavares também, né, no artigo 5, não, Serra e Tilly, também eles trabalham com propriedades de monotonicidade das funções e eles conseguem estudar a existência de soluções para problemas supercríticos. Tá? Um aqui também, Seste, ele trabalha com Laplaciano, método variacional, utiliza algum tipo de monotonia nas soluções, e ele também estuda e prova a existência de solução para o caso supercrítico. Tá? Bem, e agora o que é interessante é que nos trabalhos do Cowan e Moameni, né, eles desenvolveram um método variacional abstrato em que eles aplicam o método variacional abstrato sobre convexos. E quando eles aplicam esse método variacional sobre convexos, eles terminam resolvendo várias classes de problemas elípticos bastante interessantes, entre as quais se inclui alguns problemas com crescimento supercrítico. No trabalho que a gente está apresentando hoje para vocês, nós vamos, de fato, usar essa teoria abstrata desenvolvida pelo Moameni e os seus colaboradores para tentar contornar o fato de que a gente está trabalhando com problemas com crescimento supercrítico. Com relação a sistemas hamiltonianos, né, a gente sabe que os sistemas hamiltonianos eles são classificados em 3 categorias, de acordo com o posicionamento geométrico do ponto P e Q. Então, se você tem que o ponto P e Q verifica essa desigualdade, você diz que o sistema é subcrítico. Se ocorre a igualdade, você diz que o crescimento é crítico. E se ocorre essa desigualdade aqui, você diz que o crescimento é supercrítico, que é o crescimento que nos interessa neste trabalho. A literatura envolvendo sistemas hamiltonianos ela é muito grande, né? Quando o domínio é limitado,
Você tem vários trabalhos aí que você pode encontrar na literatura, trabalhos do Dischardt, do Fermat, do Van der Waals, etc. Quando, né, o domínio D, né, é, por exemplo, o Rn todo, você também tem resultados de existência de solução para o sistema hamiltoniano 5, né, que você pode usar método variacional direto, usando geometria de Link, ou você também pode aplicar o método dual, em que você, aplicando o método dual, você, no lugar de trabalhar com a geometria de Link, você ganha o fato de que você pode trabalhar com um funcional que verifica a geometria do passo da montanha, e você mostra que ponto crítico desse funcional dual, através de uma mudança de variável, é ainda uma solução do sistema hamiltoniano original, quando você está trabalhando, por exemplo, com D sendo o Rn. Aqui nós citamos algumas referências, né? Mas, particularmente, o que nos motivou a estudar esse sistema 5 é exatamente o fato que esse sistema 5 aqui, para o fato, né, para o caso em que D ele é ilimitado, mas não é o Rn todo, não tinha ainda nenhum tipo de resultado, né? Então, para o caso em particular que D é um cilindro ilimitado, o nosso resultado ele é novo, possivelmente até para o caso subcrítico. Bem, então essa foi as motivações que nos levou a estudar esses dois problemas, tá? Com relação a esse problema aqui, e o que é interessante, a gente também chamar a atenção de vocês, é que essas referências que eu citei, que tratam o caso supercrítico, todas elas, o domínio é limitado. Todas. Então, nesse trabalho aqui, nós, né, fazemos o caso supercrítico para um domínio que é ilimitado, tá? Que é do tipo cilindro. Os nossos resultados, eles são essencialmente o seguinte, ó. Nós vamos mostrar que sobre essas hipóteses que a gente falou para vocês, nós vamos encontrar uma solução que ela é radialmente simétrica com relação a x, que é a variável do Rn, e ela é radialmente simétrica com relação à variável y. No entanto, com relação à norma de y, a nossa função ela é não decrescente. Tá? E nós vamos ser capazes de mostrar esse resultado quando o R for grande. Então, o fato do R ser grande é a única... Só tem um ponto no artigo em que a gente precisou que o R fosse grande. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês. Com relação ao sistema hamiltoniano, da mesma maneira, né, nós consideramos essa condição sobre os pontos P e Q, portanto, nós estamos em uma região de supercriticalidade, as nossas soluções terminam sendo radiais na variável x e y, e com relação à norma de y, nós conseguimos que elas sejam não decrescentes. Eu gostaria só de tocar o ponto, por que nesse trabalho o R termina tendo que ser grande. A questão basicamente é o seguinte: quando nós trabalhamos com problemas elípticos, nós sempre temos que evitar o que nós chamamos de soluções triviais. Então, quando você, por exemplo, está trabalhando, né, com problemas elípticos, desse tipo aqui, por exemplo, né? Se você tiver com um problema elíptico do tipo menos Laplaciano de U igual a F de U igual a zero. Se você está com F de zero igual a zero, então, claro que U igual a zero é solução trivial. Então, quando você vai tentar encontrar a solução para esse problema aqui, você tem que evitar o zero. Né? Você pode ter problemas do tipo menos Laplaciano de U igual a U 1 menos U quadrado, né? Ou U quadrado aqui, ao contrário, sei lá. Vamos pensar assim, U quadrado menos 1, tá? Multiplicando aqui ômega, e você tem derivada normal igual a zero. Se você encara esse problema aqui, você sabe que
o igual a zero e o igual a mais ou menos 1 são soluções triviais. Então, qualquer contribuição que você queira dar para esse problema P aqui, você tem que, evidentemente, evitar essas soluções triviais. Então, tanto esse daqui como esse. No nosso problema, né, o problema que a gente está estudando, o primeiro deles, que é menos laplaciano de U mais U, módulo de U, T menos 2, U, em ômega, que é o RM, cartesiana bola, com derivada normal igual a zero, né, na fronteira. É claro que U igual a zero é solução trivial. No entanto, existe outra, que nós devemos evitar. E qual é a outra solução trivial desse problema que nós devemos evitar? Então, eu vou apresentar para vocês aqui. O que é que acontece? Você termina tendo que, quando você pega T dentro dessa região aqui, esse expoente 2 estrelas M mais 1, ele é menor do que o expoente crítico do Rn. Você faz uma continha bestinha e você mostra que ele é menor. Esse cara é estritamente menor. Então, essa potência aqui é uma potência subcrítica no Rm. E aí, quando a potência é subcrítica no Rn, você pode fazer uso dos teoremas de Pierre-Louis Lyon, que explora o fato do Rm ser invariante por translação, ou você pode usar a riqueza geométrica do Rn por invariância pelo grupo de rotações e você aplicar o princípio de caridade simétrica de Palais e encontrar uma ground state para esse problema. Então, esse problema que está aqui, né, esse problema aqui tem você tem uma ground state para esse problema. Esse problema aqui tem uma ground state. O problema é que uma ground state para esse problema produz uma solução para o problema que a gente está querendo. Porque quando você pega o barra e define o barra no cilindro em R, e você define o barra maiúsculo de xy como sendo o barra de x, você tem que a derivada normal é zero, e obviamente o barra, ele cumpre esse problema. Então, o que é que acontece? Nós temos que, no nosso trabalho, justificar que a solução que a gente encontra, ela não pode ser gerada por uma ground state do Rm. Isso torna o problema, matematicamente, mais interessante ainda, porque a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer isso. E como foi que a gente conseguiu fazer isso? Exatamente mostrando que quando o R é suficientemente grande, a energia da solução que a gente encontra, ela é menor do que a energia da solução gerada pela ground state do Rm. Consequentemente, a nossa solução ela não pode ser uma solução que dependa apenas da variável x. Então, é isso para que vocês possam entender a questão do R ser grande. Bem, e como é que foi feito o estudo disso? Então, aqui a gente, né, disse para vocês que a gente usou o princípio variacional do Abbas-Maomeni, que trabalha sobre convexo. E o que essencialmente esse princípio diz, eu estou destacando em azul as principais propriedades. Ele trabalha sobre um espaço de Banach reflexivo, ele precisa de um conjunto K convexo fracamente fechado. Associado, né, você vai precisar também ter uma função convexa própria, semicontínua inferiormente, e que seja Gatot diferenciável sobre o convexo K. Associado a esse convexo K e a função psi, você define essa função psi índice K. A função psi índice K é como se fosse uma função de concentração. Ela diz para a gente que o que interessa para a gente está em K e do ponto de vista finito. E o que não tiver em K, você bota como mais infinito. Então, o que é que isso diz? Que quando você vai tratar questões de limite envolvendo esse funcional e K, e se os seus limites são finitos com relação à imagem do limite da sequência, essa sequência tem que morar sempre em K. Essa é a estratégia de você fazer esse tipo de restrição.
E você pega esse funcional IK como sendo a diferença desse psi índice K, que a gente chama de restrição, menos uma coisa C1. O que acontece é que esses funcionais aqui, eles são duros de trabalhar, porque esse funcional não é de classe C1, mas em verdade ele não é nem contínuo, porque esse primeiro pedaço que está aqui, você só está pedindo que ele seja semicontínuo inferiormente. Então, é muito complicadinho algumas estimativas para você fazer com isso aqui. E a questão é o seguinte, vejam, existe uma vasta literatura para funcionais localmente Lipschitz, em que você trata muitas vezes envolvendo análise convexa ou análise não suave, que não pode ser aplicada aqui, porque esse funcional a gente também não sabe se ele é localmente Lipschitz. Então, a gente tem que buscar ajuda num famoso trabalho do Zukin, esse trabalho 3 aqui, em que o Zukin, nessa referência 3 aqui, ele desenvolve um método variacional adequado a uma classe de funcionais lineares que são exatamente a perturbação de um funcional de classe C1 por um funcional que é próprio, convexo e semicontínuo inferiormente. E aí, então, né, nesse trabalho do Zukin, obviamente, a primeira noção que tem que se ter é a noção de derivada. A derivada para um funcional do tipo IK desse jeito, ele tem que verificar uma desigualdade variacional desse tipo, e aí essas desigualdades variacionais, elas aparecem com bastante frequência quando você estuda problemas de obstáculo, né, estuda problemas envolvendo um laplaciano, etc, etc. Então, essa noção de ponto crítico já é bastante conhecida. E o que é que acontece? Né? Para aplicar o princípio variacional de Abas, então eu preciso ter um funcional desse tipo, e eu preciso ter o que ele chama de invariância pontual. Você diz que a terna psi, k e φ, né, ela verifica a condição de invariância pontual em um ponto, né, se é possível você encontrar uma função gator diferenciável g e um ponto no convexo, k, tal que essa igualdade aqui ocorra. Bem, usando, então, essa classe de funcionais, essa noção de ponto crítico e essa definição de invariância, né, o princípio minimax de Abas-Maumeny, que está aqui, nesse trabalho 1 aqui, publicado no Journal de Mathématiques Pure e Aplicada, o método abstrato, né, você tem, como a gente tinha dito, um espaço de Banach reflexivo, K convexo e fechado fraco, psi convexa própria semicontínua inferiormente, gator diferenciável sobre o compacto e um funcional de classe C1, você montou o funcional IK. Então, você vai assumir duas condições. Assuma que o funcional IK tem um ponto crítico, segundo a definição que está lá nos trabalhos do Zukin. E vamos supor que nesse ponto crítico, a terna psi, k e φ é invariante nesse ponto crítico, segundo a definição que há poucos momentos eu mostrei para vocês. Então, você tem que, efetivamente, esse ponto crítico mora no convexo K, e esse ponto crítico, ele verifica esta igualdade aqui. Essa igualdade 8, em geral, ela se traduz como sendo, né, uma equação diferencial quando você aplica esse princípio, porque você, por exemplo, nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês, o nosso psi é zero. Então, a gente tem que a derivada de um determinado funcional que a gente quer trabalhar termina sendo zero, e é lógico que esse funcional, os pontos críticos dele é as soluções fracas dos problemas que a gente está trabalhando. Bem, aqui eu já tinha antecipado para vocês o cuidado que a gente tem que ter com relação à existência de soluções triviais, não triviais, então a gente tem que evitar as soluções geradas por ground state. No início do trabalho, isso foi uma grande dificuldade para a gente, porque a gente ficou meio perdido de como a gente iria fazer isso. Né? Aqui eu já tinha antecipado para vocês que essas soluções, elas geram soluções não triviais para o problema nos cilindros. Bem,
Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de qual é o approach, a metodologia que é usada para encontrar ponto crítico, tá? Possa ser que eu fale um pouco mais detalhado por caso escalar e devido ao tempo, eventualmente possa ser que eu não fale para sistemas, mas o tratamento é similar, tá? Então, vamos lá. A gente vai explorar, obviamente, um pouco a simetria do cilindro. Então, nós vamos considerar H1S como sendo o subespaço, né, das funções que são radialmente simétricas com relação a Rm e Rn. Então, uma função U que está em H1S, ela é simétrica na variável x e simétrica na variável y. O que é que acontece? Quando você vai lá no famoso trabalho de Lyons, que é a referência 4, está aqui, né, esse trabalho de simetria e compacidade em espaço de Sobolev, onde Lyons explora, né, as propriedades das funções simétricas em vários contextos. Então, nós vamos observar que lá, o Lyons já mostra que, para um problema desse tipo, né, para um problema em que, para um domínio que seja um cilindro, e eu chamo a atenção de vocês, não precisa nem ser um cilindro tipo esférico. A base do cilindro não precisa ser uma bola, pode ser um conjunto não simétrico. O que o Lyons pede é que a função ela seja simétrica na variável Rm. Então, nesse famoso trabalho de Lyons é mostrado que o espaço das funções radialmente simétricas na variável x está imerso compactamente em LT para tal entre 2 e 2 estrela n. Percebam, né, então, que essa imersão compacta, ela não é suficiente para a gente, porque conforme eu mostrei para vocês nesses desenhozinhos que eu fiz aqui anteriormente, né, nós estamos interessados nessa situação aqui, em que o T está à direita do 2 estrela n. Então, essa imersão do Lyons, ela é boa, mas ela ainda não resolve os nossos objetivos. Então, nós vamos ter que fazer uma melhora nessa imersão compacta do Lyons. E como é que nós vamos fazer essa melhora? Nós vamos agora trabalhar em um determinado conjunto convexo. Nós vamos pegar as funções que estão nesse espaço, que são radialmente simétricas com relação a x e radialmente simétricas com relação a y, e nós vamos pedir que, com relação à norma de y, essa função seja não decrescente. Você, então, tem que esse conjunto K estrela, ele é um subconjunto convexo, fechado em H1. E o que é que nós, então, conseguimos mostrar? Que quando você foca a sua atenção nesse conjunto K estrela, você consegue ampliar a sua região de compacidade e você, então, de fato, consegue chegar até esse número, 2 estrela, M mais 1. Então, esse intervalo que está aqui, 2 estrela, 2 estrela, M mais 1, ele é um intervalo maior do que esse que o Lyons tinha trabalhado, né? Bem, então, a gente já mais ou menos já sabe qual é o convexo bom para trabalhar. Então, vamos ver como é que a gente vai ajustar esse convexo ao método Minimax desenvolvido por Abbas-Maumeni. A ideia agora é você fixar um espaço. Então, você fixa esse espaço, que é o H1S, que foi apresentado para vocês, interceptado com LT. Quando você tem uma interseção, é natural você colocar a norma num espaço desse jeito, como sendo a soma das duas normas. Aqui é lógico que esse espaço vai ser um espaço reflexivo, isso é um exercício de análise funcional. E você tem que esse funcional J aqui, ele é um funcional que, sobre V, está muito bem definido. Está tudo funcionando mil maravilhas, porque T, apesar de ser supercrítica, como eu estou botando nesse espaço aqui essa norma LT, então esse funcional está bem definido. E aí, o que é que acontece? Ele é de classe C1 e, de fato, pontos críticos desse funcional são soluções fracas para o problema. Qual é o grande desafio? O grande desafio é exatamente você encontrar um ponto crítico não trivial para o funcional J. Olhando de uma maneira muito rápida, há quem possa imaginar, vai ser trivial, porque para esse funcional basta aplicar, né, o passo da montanha.
infelizmente, você não consegue mostrar a geometria do passo da montanha para esse funcional nesse espaço, haja vista que nesse espaço a norma é essa soma aqui. Então, você tem que fazer, né, tem que dar o pulo do gato, você tem que arrumar uma outra estratégia. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a função indicadora sobre esse convexo aqui, das funções radialmente simétricas. A função indicadora, ela é uma função que é zero sobre o convexo, e ela é mais infinita aqui, e nós vamos definir esse funcional aqui. Então, vejam, esse funcional I de U, ele é exatamente o funcional J quando o U está em K, que é aquilo que eu disse. Essas funções convexas, elas têm a finalidade simplesmente de concentrar-se aonde você quer resolver o problema. Onde você não quer resolver o problema, você bota ela para ser blow-up. Então, nesse caso aqui, quando o U não está em K, você bota ela para ser mais infinito. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte, vocês notam que essa parte final do funcional aqui, né, em que está em 14, é o J. Bem, você agora tem um funcional I que não é mais de classe C1. Você tem um funcional I que não é mais contínuo. Esse funcional é apenas semicontínuo inferiormente. Então, você saiu de um cara que era tudo de bom para um cara que é complicado de trabalhar. Mas ele vai ser a nossa salvação, tá? Então, o que é que você vai fazer? Então, a gente vai aplicar o método de Abas-Maumeni. Nesse teorema 7, o que foi que a gente fez, né? Esse teorema 7 foi até uma sugestão do referi que pediu para que a gente pudesse traduzir o resultado de Abas-Maumeni de uma maneira mais simples para o leitor com relação ao que precisa ser feito. Então, o teorema 7 diz quais são os passos que você tem que fazer para que você possa dizer que um ponto crítico desse funcional I é, de fato, um ponto crítico do problema 1 que a gente quer resolver. Então, o teorema 7, repito, é como se fosse a versão limpa e crua do método abstrato do Abas-Maumeni para a equação que a gente está trabalhando. Então, o que é que você precisa provar? Que supõe que você tem duas coisas, que você tem um ponto crítico do funcional I, e suponha que toda vez que você tiver esse problema linear aqui, ó, que aqui é um problema linear no item 2, o lado direito, você pega o lado direito e você fixa o lado direito como sendo o ponto crítico que você achou do funcional. E você prova que esse problema linear tem como única solução uma função que está no convexo. Qual é a conclusão que se tira? Que a solução que você encontrou como ponto crítico do funcional I mora no convexo e ela verifica essa AEDP que você quer resolver. Então, o teorema 7 diz para a gente qual é o procedimento didático que nós devemos fazer para resolver o problema 1. Tá? A demonstração, por incrível que pareça, não é difícil, porque você simplesmente faz uso da definição de ponto crítico no sentido Zucchi. Como você tem aqui que Vtil é solução dessa EDP linear aqui, então você tem uma versão integral, né? Gradiente de Vtil, gradiente de uma função teste, mais Vtil vezes a função teste, igual a essa parte que está do lado direito, vezes a função teste. Você usa essas duas representações integral e você ganha essa desigualdade que está aqui, no final. Quando você pega essa desigualdade e você faz as manipulações algébricas, você chega que essa desigualdade ocorre. Obviamente, você vai concluir que o tio é igual a Vtil. Se o tio é igual a Vtil, quando você chegar no problema 17 e você trocar Vtil por Otil, você tem exatamente a solução do problema que você queria resolver. Então, aqui está a questão. Então, o nosso procedimento didático no que segue é justificar a existência de um ponto crítico e, posteriormente, mostrar o item 2i. O item 2i é exatamente mostrando que o nosso problema ele tem a propriedade da invariância pontual, que é essa coisa abstrata da definição 4. Ah, então, a gente traduziu de uma forma mais clara o que precisa ser feito. Bem, então, como é que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que esse funcional I aqui,
que a gente apresentou para vocês, tem uma geometria do passo da montanha. No famoso trabalho que eu disse para vocês do Zuken, que esse daqui, que eu desse, né, trabalho do Zuken, tá aqui, tá? Nesse trabalho do Zuken, o Zuken, ele tem o cuidado de mostrar lemas de deformação, mostrar que vale versões de princípio de, que vale versões do teorema do passo da montanha, vale versões de geometria de Sela, que vale toda a versão de teoria do gênero para essa classe de funcionais. Então, o que a gente faz é mostrar que o nosso funcional, ele cumpre as hipóteses do teorema do passo da montanha desenvolvido pelo Zuken. Então, nesse caso aqui, você vai fazer essa geometria. O que acontece, e é interessante a gente perceber, é que para fazer a geometria, você nota o seguinte, que você só precisa pensar em fazer a geometria com pontos que estão em K. A primeira geometria como a segunda. Porque em pontos que não estão em K, devido ao fenômeno blow-up do psi-K, esse funcional já explode. Então, fazer a geometria que você precisa aqui, de I e de U, ela só precisa ser feita a geometria em torno de K. Agora, o que é bom, então? Que quando você foca a sua atenção sobre o K, essa norma aqui, ela é equivalente a essa. Por quê? Porque foi mostrado que sobre K, você tem uma imersão compacta no espaço LT. Essa é a grande sacada. Você, então, concentra a sua atenção sobre o seu conjunto K. Então, sobre o conjunto K, a norma V, ela é equivalente à norma H1. Então, bicho, se essas duas normas são equivalentes, aí, de fato, esse funcional J, ele verifica a geometria do passo da montanha. Então, é isso que é feito na hora de mostrar o lema 8, que versa sobre a geometria do passo da montanha. O segundo passo é você mostrar que o funcional ele cumpre a condição de Paley-Smale. Então, certamente aqui a gente tem que ter uma noção diferenciada de sequência PS. Então, no sentido do Zuken, uma sequência de Paley-Smale é uma sequência que cumpre essa desigualdade aqui, ó. Então, ela é uma sequência que está em V, o I de N converge para D, e ela cumpre essa desigualdade. Conforme eu tinha dito para vocês, olha, se I de N converge para D, esses índices UN aqui não podem estar fora de K, porque quando está em fora de K, o I de U é mais infinito por causa da definição do psi-K. Então, olha, quando o U não está em K, esse camaradinho aqui é mais infinito e, portanto, esse cara é mais infinito. Tá? Então, aqui, ó, eu botei R aqui, tem um errinho de digitação, é R união mais infinito. Então, você já sabe que, devido ao fato de estar trabalhando com a sequência PS, todas as sequências PS, no sentido do Zuken, moram no convexo que você está trabalhando. Então, você sabe que o I de UN é J de UN, então esses PCs aqui desaparecem quando você pega funções testes no convexo. Você pega V igual a 0, V igual a 2N, aí você obtém essa estimativa, que é uma estimativa muito conhecida nossa, quando nós trabalhamos com funcionais de classe C1. Quando nós temos essa coisa aqui, e sabemos que J de UN converge para D, e você tem, por exemplo, a condição de Ambrosetti-Rabinovitz, que é o caso aqui, porque estamos trabalhando com uma potência T, essas coisas combinadas juntas, dá para você a limitação em H1. Se você tem a limitação em H1, como já foi mostrado que quando a sequência está em K, né, e quando você restringe a sua atenção a K, você tem imersão compacta em LT, então essa sequência aqui, por ser limitada em H1, por morar em K, ela também é limitada em LT. Como em LT você tem imersão compacta quando você está trabalhando sobre o convexo K, então você tem essa convergência forte, aí você vai explorando essas coisas, você mostra que U é ponto crítico, e aí o procedimento é padrão, e você mostra que você também tem convergência na norma do H1. Então, você tem convergência na norma do H1, você já tinha convergência em LT, então você tem convergência na norma do V, porque a norma do V, conforme nós definimos, é a soma da norma em H1 com a norma em LT. Então, nós temos a geometria do passo da montanha e temos a condição de Paley-Smale, fazemos uso do resultado do Zuken, e o resultado do Zuken traz para a gente
a existência de um ponto crítico não trivial para o funcional I. Conforme a gente tinha dito, como é que a gente vai diferenciar aí? Aí a gente vai pegar a função U que a gente tinha trabalhado, né? E nós vamos mostrar que essa função U barra, que é gerada pela ground state, ela, né, tem energia maior do que o nível do passo da montanha. E aí, como é que é feito? Você fixa essa melhor constante S, que está aqui, que você obtém por causa das imersões compactas desses convexos que nós estabelecemos nesse artigo. Você fixa esse caminho gama que está em vermelho aqui, e você calcula o máximo de I na direção desse conjunto gama. Você, então, consegue mostrar exatamente que essa constante que está aqui, ela fica menor do que a energia do I de U barra, quando o R é suficientemente grande. Então, isso aqui é uma conta técnica que não vale a pena a gente mostrar, mas pelo menos para vocês entenderem o porquê das coisas. E aqui também a gente, não vou mostrar para vocês, mas está feito no artigo, onde é mostrado que, de fato, toda vez que você fixar uma U aqui do lado direito, né, você tem uma solução do lado, né, você tem uma solução que mora no convexo. Isso daqui é exatamente o que diz que vale a propriedade da invariância pontual. Aqui é uma parte bastante técnica, usa convolução, usa propriedades de princípios de máximo e assim por diante. Quem se interessar já pode fazer o download, né? Ou então, se não tiver acesso ao download, pode escrever para mim que eu mando a cópia do artigo. Aqui é a parte que aplica a questão do Zucking para concluir a existência de solução para o caso escalar. Para o sistema hamiltoniano. Então, para o sistema hamiltoniano, o approach é bem semelhante. Tá? Então, a gente vai ter que selecionar qual é o espaço que a gente vai trabalhar, quais são os convexos que a gente vai usar e qual é o funcional que a gente vai aplicar à teoria do Zucking. O que é que acontece? Aqui, do mesmo jeitinho que o caso escalar teve um problema, o sistema hamiltoniano também vai ter. Por quê? Porque se você olhar esse sistema hamiltoniano aqui no RM, você sabe que esse sistema hamiltoniano aqui no RM, ele tem uma ground state solution. Tá? Então, você prova a existência de ground state solution, né? Eu tenho trabalho, o Olímpio, o Paulo César Carrião, tem trabalhos também com o Ederson, com o Boné e Hugo Tavares, também eles mostraram a existência de ground state solution. Obrigado, Bernardo. De ground state solution para o sistema hamiltoniano usando outra técnica. Então, no RM, a gente tem existência de ground state solution, então nós temos que evitar também. Então, também aqui, nós mostramos que a solução que a gente encontra via um passo da montanha, ela tem energia menor do que a energia da solução produzida pela ground state solution, né, do sistema hamiltoniano no RM. Novamente, nós vamos trabalhar com as funções que são radialmente simétricas, na variável U e na variável X. Então, W2 beta, a gente usa essa notação. W2 beta S0 são as funções que estão nesse espaço e que têm derivada normal igual a zero. A gente sabe que isso aqui faz sentido nesse espaço, né? Então, a teoria do traço pode ser usada aqui. Então, a gente pega esse camarada aqui. E o que é que acontece? Novamente, a gente vai lá em Lyons e a gente sabe que, usando Lyons, nós temos, né, essa imersão compacta aqui, né, valendo, onde P' aqui é o expoente conjugado do P, valendo dentro desse intervalo aqui, tá? Só que, novamente, esse intervalo aqui não é um intervalo que satisfaz as nossas ambições nesse trabalho, porque a gente quer trabalhar com situações supercríticas. Portanto, novamente, a gente precisa ampliar esse intervalo para que a gente possa atingir a região de supercriticalidade que a gente quer trabalhar acima da hipérbole crítica. Bem, o que é que a gente deve fazer, então? Primeiro, vamos colocar uma norma boa nesses espaços, tá? Vamos colocar uma norma boa para... Então,
O que é que acontece? Esse resultado aqui, ele é um resultado que ele é bem conhecido, né? Que está lá no livro do Gilbert Trundle, quando você pega, por exemplo, domínio limitado. Quando você pega um domínio limitado, o Gilbert Trundle mostra essa proposição do jeito que está aqui, com U igual a zero na fronteira, né? E aí ele vai mostrar que vale essa propriedade, e ele vai dizer lá que para a condição de Neumann, quando o domínio é limitado, é um exercício. É feito com poucas mudanças. O que acontece? O que acontece é que, no nosso caso, o nosso problema ele é ilimitado. Como o nosso problema é ilimitado, o approach que tem lá no livro do Gilbert Trundle, ele precisa ser melhor analisado para que você possa afirmar que vale. Não é simplesmente dizer que vale. Então, nós decidimos fazer essa conta. Então, nós mostramos que, de fato, para uma região cilíndrica desse tipo aqui, não precisa nem ser um cilíndrico, um cilindro esférico, você tem essa estimativa aqui. Bem, com essa estimativa, você ganha que essa função aqui é uma norma nesses espaços. Tá? Você ganha essas aqui. Essas normas aqui vai ser fundamental para o funcional que a gente vai trabalhar. Aqui está os convexos K, que a gente precisa trabalhar para que a gente possa ampliar o universo de compacidade que eu tinha dito a vocês. Ó. Então, quando você pega aqueles convexos, você amplia os intervalos para obter regiões de supercriticalidade. Você, então, define agora o espaço V como sendo esse espaço, tá? Como sendo esse espaço aqui. Você agora define o funcional como sendo o psiK mais o J. O J parece estranho para quem nunca viu, mas ele é um funcional dual associado ao problema, ao sistema hamiltoniano. Eu conheço pelo menos duas maneiras diferentes de você trabalhar com funcional dual, mas o Abas fez a opção porque ele já tinha trabalhado com esse funcional em outros trabalhos, então fizemos a opção de colocar esse funcional dual, e nós mostramos, então, que esse funcional aqui, ele cumpre as hipóteses do teorema abstrato do Abas-Moameni. E aí, então, nós mostramos também que o sistema cumpre a propriedade pontual, e aí é uma consequência imediata do caso escalar, porque quando você fixa do lado direito, você analisa cada equação separadamente e você tem, basta aplicar o que foi feito antes na seção do caso escalar para provar que vale a propriedade da invariância pontual para os casos de sistema. Você vai mostrar também condição de Paley-Smale, vai mostrar a existência de ponto crítico, e você vai precisar mostrar que o seu ponto crítico é não trivial, no sentido dele não ser gerado por uma ground state desse problema. Você faz conta, você mostra que para R grande é possível, né, distinguir a energia de um com outro. Tá certo? E aqui está as referências, né, que foram feitas. E eu paro por aqui e agradeço aí a atenção de vocês, tá bom?